Entrando no tema propriamente dito de hoje, reforço a vocês, nós começamos a falar hoje sobre gestos litúrgicos. O que é isso? O que são os gestos e por que a liturgia faz uso deles? Em primeiro lugar, a palavra liturgia, ela é a junção de dois termos gregos, laos, que significa povo, e ergon, que significa trabalho. Se a gente vai à etimologia, a raiz da palavra liturgia, liturgia, etimologicamente falando, significa prestação de serviço. Serviço público feito em favor de alguém. Por que a igreja adota um termo cuja etimologia significa prestação de serviço para o culto que ela vai dar a Deus? Qual é a razão da igreja adotar a palavra liturgia para o culto de adoração dado ao Senhor? Porque a liturgia é justamente isso, uma prestação de serviço de Deus ao seu povo, um serviço salvífico. Quando nós abrimos os documentos do Concílio Vaticano II, dentre a vasta gama de documentos conciliares, os principais documentos são 4 constituições: Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Spes e Dei Verbum. Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia. Lumen Gentium sobre a vida e a missão da Igreja. Gaudium et Spes sobre a relação da Igreja com o mundo. E Dei Verbum sobre a divina revelação. Na Constituição Lumen Gentium, que trata sobre a Igreja, nós encontramos a seguinte definição: a Igreja Católica existe no mundo com uma missão: prolongar a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Para que a Igreja existe? Para que no mundo ela seja sinal da sua presença. E se a igreja existe para ser sinal da presença de Cristo no mundo, em que lugar dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, em que essa força de Cristo é tornada palpável e visível a cada homem e a cada mulher até que o Senhor venha? É na liturgia. É por isso que é na liturgia que a igreja compreende para que ela existe. Não existe por si nem para si, mas existe, como dizia o finado Dom Henrique Soares da Costa, como uma mendiga rica. Tudo que ela tem, ela não retém para si, ela dá. O Senhor adota com a força do seu Espírito e na força do seu Espírito é a autoridade de Cristo, a força de Cristo, os méritos da paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus que podem chegar a cada ser humano através da igreja na Sagrada Liturgia. Pois bem, na liturgia, a igreja celebra de maneira ritual aquilo que ela crê. Por isso que nós cremos que na Sagrada Liturgia tudo se desenvolve com base em 2 leis que são matrizes: lex orandi e lex credendi. A igreja reza aquilo que ela crê. Aquilo que ela crê no seu depositum fidei, ela celebra. O depositum fidei da igreja, o depósito da fé, tem 3 fontes: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Tudo aquilo que cremos, divinamente revelado, inspirado pelo Espírito Santo à tradição, escrito na Escritura e ensinado pelo Magistério, nós o celebramos. Tudo aquilo que nós celebramos ritualmente na liturgia contém todo o depósito da nossa fé por detrás. Padre, troque isso em miúdos. Esmiúce mais isso e facilite isso. Vou facilitar. Quando nós estamos celebrando a nossa fé na liturgia, uma inclinação de cabeça tem muita teologia por detrás. Um bater no peito tem muita teologia por detrás. Uma genuflexão que você faz tem muita teologia por detrás. Quando você chega à igreja e você se persigna com água benta, isso tem muita teologia por detrás. Quando você se ajoelha, quando você reverencia, quando você fecha os olhos, todos esses gestos na liturgia estão impregnados da nossa fé. Por isso que na liturgia nada se acrescenta, nada se tira, nada se inventa ao bel prazer de seu ninguém, porque para que uma genuflexão seja feita, são anos e anos e anos de estudo, de aprofundamento, de iluminação do Espírito de Deus. Nada se inventa. A lei da oração é a lei da fé. Celebro ritualmente aquilo que creio. Todos os gestos, todos os sinais, todos os símbolos presentes na liturgia carregam dentro de si o depositum fidei. A teologia da liturgia diz que a igreja celebra a sua fé
per ritus et preces, por ritos e preces, por palavras e por ações. E aí nós vamos olhar agora para o campo vasto da nossa liturgia. O que nós temos na liturgia para celebrar a nossa fé? Pense com o padre. Desde a cor da toalha do altar, as flores que são ornamentadas no espaço sagrado, os móveis sagrados, o espaço da celebração, a forma de andar, a forma de falar, os gestos e posições do corpo, as palavras que são ditas, tudo aquilo que de certa forma está sendo celebrado visivelmente falando na Sagrada Liturgia, contém todo um depósito fidei por detrás. Vamos agora para os gestos. Padre, mas qual é o intuito, qual é a intenção do programa e do senhor ensinando sobre os gestos que a igreja adota e usa na Sagrada Liturgia? A nossa intenção é uma só, que quando façamos qualquer um dos gestos, qualquer um dos sinais, ou compreendamos qualquer um dos símbolos presentes na Sagrada Liturgia, nós saibamos toda a teologia e toda a fé que está por detrás. Todo bom católico precisa saber a razão daquilo que está fazendo. Quando você inclinar a cabeça na liturgia, saber a razão disso. Quando você genufletir, saber a razão disso. Quando você bater no peito, saber a razão disso. Quando você usar a água benta, saber qual é o sentido que está por detrás dela. Cada gesto que nós fazemos não pode ser automático, não pode ser mecânico. Quem falava sobre isso era um grande teólogo chamado Romano Guardini. Romano Guardini é nada mais, nada menos do que o grande pai intelectual de Joseph Ratzinger. Ratzinger, que era Bento XVI e que deixou no volume 11 das suas obras completas a chamada Teologia da Liturgia. A Teologia da Liturgia ratzingeriana ela tem uma linguagem bastante densa, mas eu recomendo vivamente, sobretudo a quem está me acompanhando depois e que é membro de pastoral litúrgica, os ministros da palavra, até mesmo os catequistas, a introdução, as primeiras páginas dessa obra, Teologia da Liturgia do cardeal Ratzinger, ainda antes de ser cardeal, do teólogo Joseph Ratzinger, as primeiras páginas dela se chamam Introdução ao Espírito da Liturgia. É uma leitura que vale muito a pena de ser esmiuçada e de ser apreciada por todos nós. Deixo essa indicação para vocês. Introdução ao Espírito da Liturgia, que, se não me falha a memória, foi reeditada pelas edições Loyola. Eu ainda tenho a edição antiga, que é das Paulinas, mas tem as edições Loyola e o volume completo da Opera Omnia, das obras completas de Joseph Ratzinger, foi editado pelas edições CNBB e lançado aí no ano de 2019. O Romano Guardini dizia o seguinte: a liturgia é um mundo de realidades misteriosas e santas, tornadas presentes de forma sensível. Tem, por isso, caráter sacramental. Vejam, a liturgia é um mundo de realidades misteriosas e santas, tornadas presentes em forma sensível. Tem, por isso, caráter sacramental. O que é sacramento aqui, nesse contexto? Sinal sensível que comunica alguma coisa invisível por detrás. Através de um gesto, através de um sinal, através de um símbolo, a liturgia comunica invisivelmente algo que está sendo expresso de maneira sacramental e visível ali na hora. É, pois, necessário, antes de tudo, aprender aquele ato vivo pelo qual o fiel compreende, recebe e executa os santos sinais sensíveis de graça invisível. Trata-se, em primeiro lugar, de educação litúrgica, não de ensinamento litúrgico, embora esta não se deve separar daquela. Veja, Romano Guardini é quem diz aqui: para que o fiel compreenda e execute os santos sinais sensíveis da graça invisível que ele recebe na liturgia, ele precisa de educação litúrgica, ou seja, compreender plenamente tudo aquilo que de maneira ritual, na celebração da fé, ele está exercendo, ele está compreendendo. Só na medida em que a gestualidade eclesial é sacramento da gestualidade de Cristo, torna-se possível buscar naquela o elemento formal da beleza litúrgica. A liturgia é bela na medida em que, num despojamento completo, numa renúncia total ao supérfluo, deixa aparecer o gesto com G maiúsculo em pessoa, o gesto de Deus para conosco, que é o mesmo Cristo. A estética litúrgica funda-se sobre uma cristologia do gesto. Tudo aquilo que existia de visível em Jesus passa para a sua igreja na Sagrada Liturgia. É necessário, então, para os nossos tempos, uma educação litúrgica
que forme os fiéis a celebrarem de maneira plena, visível, frutuosa, consciente e ativa, como pede o Concílio Vaticano II, aquilo que se celebra na fé. Ou seja, não estarmos na missa simplesmente ali como fantoches, como robôs. Tem gente que faz as coisas porque vê os outros fazendo, mas não sabe o menor sentido daquilo que se faz. Muitas vezes a catequese defasa nisso. Não se ensinam os sinais, os gestos na sua originalidade, no seu significado profundo. Olhemos aquilo que o Romano Guardini pede. É necessária uma educação litúrgica. Afinal de contas, aqui quem vai dizer é Dom Armando Butiol. A linguagem da liturgia, feita de sinais e símbolos, gestos e palavras, deve ser compreendida e acolhida em toda a sua riqueza e beleza. Se isso acontecer, iluminados pelo Divino Espírito, saberemos participar melhor em nossas celebrações, de acordo com a fé que professamos. Desse modo, elas serão mais cristãs. Quem estiver, preste atenção nisso aqui, quem estiver aberto a uma compreensão de fé e vivência do mistério, aos poucos conduzido pelo Espírito, saboreará a liturgia que celebra e dela viverá. O que isso quer dizer? Quando você fizer um gesto, muito mais do que ser uma expressão corporal externa e ritual, que brote do coração. Quantos santos da nossa igreja, na hora que estavam rezando a liturgia das horas, iam fazer um glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, inclinavam a cabeça com tanto amor e reverência. Tinha uma santa que quando ela ia dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ela inclinava a cabeça, ela se lembrava dos mártires sendo degolados. E ao inclinar a cabeça, ela dava a glória a Deus com a sua vida, se lembrando daqueles que antes dela glorificaram a Trindade Santa, derramando o seu sangue por amor a Cristo. O padre Pio de Pietrelcina, certa vez, conta uma história da vida dele, que ele viu a alma de um frade, que estava apagando as velas do altar após a missa, e perguntou a ele: o que o senhor está fazendo? E o frade respondeu a ele: eu saí hoje do purgatório, fiquei anos no purgatório, porque enquanto participava da Santa Missa, não fazia as reverências com amor, não genufletia da presença do Santíssimo Sacramento, não tinha nenhum tipo de reverência ao mistério eucarístico. Os grandes santos da Igreja, todos eles amaram profundamente a fé e celebravam com reverência os mistérios da nossa fé, da nossa doutrina. Por quê? Porque conheciam profundamente aquilo que viviam. Então, que a liturgia seja para nós fonte de espiritualidade. Ela não é um mero conjunto de cerimônias, um mero conjunto de ações externas, ela é a celebração da nossa fé. Na liturgia, lex orandi, lex credendi. Celebramos o que cremos e o que cremos celebramos.